Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Boa noite, Japão! Tá começando mais dois jornalistas de galocha. E hoje vamos falar sobre o caso do professor, que ele soltou uma frase bastante infeliz na aula online sobre estupro, né? É bastante feliz, você até foi generosa com ele, né? Além disso, a gente vai falar sobre outros momentos em que profissionais soltaram comentários, opiniões e acabaram causando grande repercussão, demissão, cancelamento na internet e tudo isso que a gente conhece. Vamos até falar um pouco sobre a questão da... A gente vai acabar enfiando aí no meio, né? Um pouco da questão da liberdade de expressão e o que é ética da profissão, né? Enfim. Então aproveita, já dá like nesse vídeo, já se inscreve no canal que ajuda bastante a gente a continuar produzindo esse conteúdo que vocês adoram. E também segue a gente nas nossas redes sociais, segue a gente nas redes sociais que a gente vai deixar aqui dos dois jornalistas de galocha. E é isso, vamos lá pro vídeo. O que aconteceu recentemente foi um professor que estava dando aula online para uma turma de engenharia, do 5º ano de engenharia de produção, e ele estava falando sobre ergonometria, estava dando uma aula sobre ergonometria, e ele achou válido dar um exemplo sobre estupro. O professor estava dando um exemplo de empresas que precisam demitir os funcionários porque eles não conseguem se adaptar aos novos processos e às novas tecnologias. E a frase dele foi o seguinte, eu vou até ler aqui na tela para eu repetir exatamente a fala dele. É algo, meu amigo, que você tem que se adaptar. Desculpe, menina, sei que é chulo o que eu vou dizer, mas é aquele ditado, se o estupro é inevitável e iminente, relaxe e aproveite, afirmou o professor. Os alunos, eles filmaram a fala do professor e imediatamente eles contactaram a direção do curso. A instituição automaticamente desligou o professor, mas acredito que muito disso tem sido porque soltaram o vídeo nas redes sociais, né? O vídeo veiculou, enfim. Então, até por medo dessa repercussão, a instituição acabou desligando o professor. Eu acho que não foi a primeira vez, porque ele acabou usando esse exemplo com naturalidade. Parecia um exemplo que ele falava sempre nas aulas, né? Então, o professor ele dava aula em outra universidade, que também se pronunciou e declarou que ele também foi desligado dessa outra universidade. O professor até se pronunciou, né, em relação a isso. Ele falou que o vídeo ele foi tirado de contexto e tudo mais, enfim. Só que ele assumiu que ele falou realmente isso, até porque não tem nem como negar, né? O vídeo tá aí, a não ser que fosse um negócio muito reeditado, etc. Mas ele assumiu que ele falou e ele reconheceu que foi muito infeliz a fala dele. E é importante realmente a gente falar sobre esse caso, porque além da repercussão toda, do cancelamento, é uma fala que fere diretamente todas as mulheres, né? A gente vive uma luta diária, né, em busca de respeito das mulheres, tanto profissionalmente, a gente até fez um vídeo falando sobre o respeito das mulheres na profissão, no Dia da Mulher, vou até deixar aqui no card o último vídeo que a gente fez sobre isso, mas também sobre os corpos femininos, né, em relação ao abuso, a estupro, a violência doméstica, enfim. Então a gente vive numa luta diária em relação a isso, e ter uma fala dessa de um professor dentro de uma sala de aula onde existem tanto homens quanto mulheres dentro da sala é muito feio, né? Porque ele acaba justificando, tipo assim, se aconteceu estupro, fazer o quê, né? E não é assim, não tem que acontecer, né? Em 2019, segundo a 14ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram 606.123 boletins de ocorrência envolvendo estupro de vulneráveis, e esse número a gente vê que ele aumentou durante a quarentena, tanto o número de estupros quanto o número de violência doméstica, tudo acabou se intensificando nessa quarentena que a gente vive. E assim, se a gente for levar em consideração esse número aí de 2019, é basicamente um estupro a cada 8 minutos no país. E a maior parte das vítimas, obviamente, são mulheres, né? Então são cerca de 86% dos casos são de mulheres, a vítima é a mulher, né? Embora esse número já seja alto, a gente ainda tem um outro lado, que são as subnotificações, porque muitas mulheres, por vergonha, culpa, acabam não denunciando, o que poderia inflar muito mais esses números. A gente sabe que, embora seja um número alto, ele ainda não é o número real. O número real de abuso que acontece ele é muito maior. E a fala
falas como essa do professor intensificam até a questão de incentivar a mulher a não denunciar, sabe? Desestimula a mulher a denunciar, porque ela já existe um sentimento de culpa, de medo e tudo mais. E aí, quando o professor fala isso, e sei lá, vamos supor que tem uma menina na sala que já tenha passado por um trauma como esse, ela vai se sentir culpada, tipo assim, nossa, eu não deveria talvez ter denunciado, sabe? Ah, eu realmente não devo denunciar. E é ridículo, sabe? A gente ainda conviver com esse tipo de fala, com esse tipo de comportamento, enfim. E não é por causa disso que o professor não vai poder ali dar sua opinião, falar sobre sua vivência, comentar sobre assuntos diferentes na aula, mas desde que ele respeite todo mundo, não use se esconda atrás da liberdade de expressão para pensamentos, para falas, na verdade, homofóbicas, preconceituosas, machistas. Então, a liberdade de expressão ela existe, mas aí tem que ter existido o bom senso, coisa que está raro nos dias de hoje. Isso porque estamos falando de educação, né, Lucas? Então, a educação, os educadores, né, eles acabam sendo formadores de opiniões, formadores de visões de mundo, de caráter e tudo mais. E quem não teve um professor que acabou se espelhando nas ideias do professor, a gente tem aquele professor como exemplo de vida mesmo. Exatamente. Então, assim, não dá para os professores passarem esse tipo de opinião e comentário tão preconceituosos que fere o respeito com as mulheres, ou que fere respeito até, tipo, sei lá, quando comentários gordofóbicos, comentários homofóbicos, enfim. Então não dá pra deixar passar isso em branco, né? Por mais que exista uma diferença de gerações, né? Geralmente os professores, eles são mais velhos, viveram outras coisas, têm outra visão de mundo. Hoje a gente já tá um pouco mais politizado, né? Em relação às causas sociais, e não dá pra gente deixar isso passar, né? E essa cobrança não é em cima só dos professores. Hoje em dia, basicamente, todo mundo que é uma figura pública acaba sendo muito cobrado por que fala, né? Recentemente a gente teve o caso da jornalista Maju Coutinho, que soltou no ar O Choro é Livre, durante o jornal que ela apresenta. O contexto da fala dela foi o seguinte: os especialistas são unânimes em dizer que são medidas indispensáveis agora para conter a circulação do vírus. O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. Ela estava falando sobre a questão do lockdown, né, de que tipo, a maior parte dos estados estavam fechando novamente o comércio e tudo mais, e foi uma forma dela se posicionar a favor do lockdown. Porém, isso desagradou muitos telespectadores que foram lá xingar muito no Twitter, né? Por quem lembra desse meme? Mas realmente a forma que ela falou acabou sendo um pouco desrespeitosa com quem realmente conseguiu construir ali o seu mercado, a sua loja, tudo, e ver que em um ano e meio, tudo isso ruindo. Realmente a gente tem que se pôr na posição do outro e ter um pouco de empatia. No caso da Maju, eu nem sei se foi intencional de tipo assim, nossa, realmente quem tem comércio tem que sofrer, não sei o que, blá blá blá. Mas eu acho que foi muito motivado, a fala dela foi muito motivada a raiva que a gente tá tendo, tipo, da galera que desacredita na ciência, que desacredita no isolamento social, que desacredita no distanciamento, que não usa máscara, enfim. Então a gente tá muito nessa vibe de, tipo, ter ódio, raiva da oposição, e aí isso acabou, talvez, motivando ela a falar dessa forma, assim, sabe? Porque, querendo ou não, ela tava meio que, olha, tá vendo? Vamos ter que fechar sim, tá vendo? Que realmente os números, a ciência mostrou desde o começo que realmente ia acontecer isso, e realmente tá acontecendo, e a gente vai ter que fechar de novo porque não foi respeitado anteriormente, assim, sabe? Eu vi um texto muito legal no Facebook que a gente tem que ter empatia com os dois lados, porque às vezes o comerciante fala, não, a gente tem que abrir, eu preciso sobreviver, mas quem está defendendo o lockdown às vezes é uma pessoa que perdeu o pai, a mãe pro vírus, o irmão, algum parente da família, amigo, e não quer que as outras pessoas sofram com essa dor que ela está sofrendo, porque ela acabou perdendo uma pessoa muito próxima. Embora também quem defende o outro lado, a abertura do comércio, os comerciantes, eles também não são loucos também de, não, tô nem aí pro vírus. Às vezes eles só precisam sobreviver, eles têm que tirar o alimento. Quem é patrão sabe da responsabilidade de você conseguir pagar seus funcionários em dia, de você ter pessoas que dependem de você. Então a gente tem que ter empatia, olhar os dois lados e ver que realmente, embora seja uma situação muito difícil, a gente tem que se unir
para sair dela e não ficar com essa rixa brigando e tendo comentários como esse. Exatamente. E assim, só para salientar, né, o porquê essa fala também foi infeliz, o porquê a colocação dela não foi... Ela não demonstrou o posicionamento dela da melhor forma, o porquê ela feriu os sentimentos das pessoas, é porque o último levantamento que encontramos é de agosto de 2020, então esse número ainda é muito maior, mas enfim. A pandemia do novo coronavírus já deixou, pelo menos de março de 2020 até agosto, 3,1 milhões de pessoas sem emprego, segundo o IBGE. Então, assim, é muita gente sem emprego, é muita gente sem ter como sustentar a família. Até no mapa da fome, a gente acabou tendo muito mais casos de pessoas passando fome no Brasil. Então, acho que é bem complicado, né? O que o Lucas falou. A gente tem que ter empatia com os dois lados. Esse número agora, em 2021, acaba se intensificando mais, uma vez que a gente vive a pior fase da pandemia e não teve outro jeito, senão, novamente, fechar os comércios, inclusive ter um lockdown até mais rígido do que foi imposto no começo da pandemia. E por mais que a gente fale muito sobre a imparcialidade dentro da profissão do jornalista, especialmente quando estudamos, né, sobre ética do jornalismo e etc., mas ainda é muito difícil esse profissional não se posicionar e ser totalmente imparcial, né? Porque a gente acaba tendo uma bagagem de vida anterior, então é muito difícil se desvencilhar disso de uma hora para outra. Inclusive existem meios de comunicação que têm um posicionamento muito bem definido, né? Eles apoiam um lado, apoiam o outro, tipo a Globo. A Globo claramente ela faz oposição ao Bolsonaro, tanto é que se você entra no Globo, os canais Globo, G1, tudo, você vai ver que todos os comentários pesam as mãos na crítica ao governo e o que acaba por descredibilizando o jornalista, porque se você sabe que você vai entrar na Globo, você vai ter uma notícia ali parcial, ela vai estar contra o Bolsonaro independente de qualquer coisa. Assim como temos o outro lado também, que no caso é a Record, né? Que a gente sabe que ela é totalmente contrária ao PT e a favor do Bolsonaro. E isso era nítido, principalmente na época da eleição mesmo, né? Que a Record fazia muita matéria falando mal do PT e tudo mais, e apoiando o Bolsonaro, então era bem nítido. Se você pegar alguns veículos de comunicação e parar para prestar atenção na forma como eles conduziram a notícia, você consegue ver essa diferença aí, tipo, esse apoia tal coisa, esse apoia tal coisa. Hoje em dia a situação tá tão feia que eu acho que a Record nem apoia mais o Bolsonaro, ela acaba só passando um paninho pra ele, mas apoiar ela já não apoia mais. E dentro dos jornais tem sempre uma parte que é destinada ao jornalismo opinativo, com colunas, isso daí em jornais escritos é feito em colunas, às vezes no jornal é uma pessoa que vai lá só para dar sua opinião, às vezes sobre política. A gente viu o William Bonner, ele faz muito esse lado de dar a opinião dele sobre o fato, e foi o que a Maju fez. E infelizmente fez esse comentário que foi visto por muitos como insensível, como um deboche, a várias pessoas perdendo o emprego. Exatamente. E a Rede Globo, ela acabou se posicionando, né? Ela não demitiu a Maju, nem nada do tipo. Mas eles tentaram explicar o que a Maju quis dizer com a fala dela. Inclusive, a própria Maju, na outra edição do programa, né? Ela se retratou, pediu desculpa como a forma que foi dita, disse qual era a intenção da fala dela, enfim. Mas hoje nada é perdoado dentro da internet, né? Então, qualquer coisa que você fala pode virar um enorme cancelamento. Inclusive, não cancela a gente, pessoal. Aproveita, se inscreve no canal, dá like no vídeo, assiste todos os nossos vídeos anteriores, vê se vocês acham alguma coisa pra cancelar a gente. Aí tá aí o desafio. Vocês acham alguma fala pra cancelar a gente? É brincadeira, pessoal, mas vamos lá. Se inscreve no nosso canal, como eu falei. Segue a gente nas redes sociais e por hoje é só. Beijo!